Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, hoje eu vou falar sobre a parte 2 do meu vídeo das ações que eu mais comprei na crise. Vou falar da quarta, da quinta e da sexta ação que eu mais comprei. Trazer o racional por trás de cada uma que eu comprei, por que eu comprei, o que eu estou buscando obter com cada ativo, qual que é o meu racional por trás dessa compra. Se você gostar de vídeos como esse, se você gostou do vídeo no final, não esqueça de deixar seu like, por favor. Se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos se você achou que esse conteúdo é relevante para você. Porque você compartilhando, você vai acabar me ajudando a trazer esse conteúdo para mais pessoas, tá certo? Então, vamos perder tempo, porque o vídeo tem que ser curto, tem que ser direto ao ponto. Vamos lá, partiu, vamos falar um pouco mais dessas empresas. Bom, galera, a quarta empresa que eu mais comprei durante a crise do coronavírus em março foi a Taesa, tá certo? Então, o que eu busquei nessa empresa? Busquei uma empresa um pouco mais defensiva, porque a minha estratégia era o seguinte: eu ia comprar tanto empresas defensivas, empresas que fossem pouco afetadas durante a crise, como também empresas um pouco mais arriscadas e diretamente afetadas, que eu via que poderia ter um ganho ali de valor, né, o preço descolando muito do valor por conta de uma perspectiva meio negativa em torno do ativo. Então, na verdade, a Taesa ela faz mais parte desse tipo de estratégia de empresas mais defensivas e mais resilientes ao longo da crise. Tá certo? Então você deve estar se perguntando por que a Taesa é uma empresa defensiva. Exatamente por conta de que no setor de energia elétrica ela faz parte do subsetor de transmissão. E o subsetor de transmissão ele é considerado basicamente a renda fixa da bolsa. Por quê? Ele tem uma previsibilidade de receitas muito grande comparado com o setor de geração, por exemplo, que sofre variação da demanda, do volume de energia. O setor de distribuição, que tem a volatilidade de contratos, tem que lidar direto com o consumidor. O setor de transmissão ele é remunerado pelo tanto de linhas que estão disponíveis, então não necessariamente pelo volume de energia. Se você tem queda no volume de energia ao longo de um mês do setor de transmissão, isso nada afeta a receita dele. O que afeta realmente a receita do setor de transmissão é a disponibilidade das linhas. E, historicamente, a Taesa tem muita disponibilidade da linha, praticamente 100%. Então, esses três principais motivos você pode ver nesse slide aqui. Como eu falei, né, empresa resiliente contra a crise. Transmissoras elas são remuneradas pela disponibilidade de serviço e não pelo volume de energia transmitido. Então, se tivesse volatilidade na demanda de energia, nessa época que as fábricas estiverem fechadas pela crise do Covid, isso nada mudou em relação da remuneração dessa empresa. Então, ela praticamente não é afetada pela crise. E a previsibilidade de receitas do segmento de transmissão, né? Que basicamente dão um apelido para esse setor de renda fixa da bolsa. Bom, nesse slide aqui tem uma coisa que o pessoal me pergunta bastante sobre Taesa, que é o possível risco de Taesa. Mas, Lucas, a dívida líquida de Taesa não é muito alta, não é uma empresa muito alavancada? Você vê que a dívida líquida sobre EBITDA aqui da Taesa atualmente em 3,73. E eu digo sempre o seguinte: pelo setor que ela está, por conta dela estar no subsetor de transmissão, essa previsibilidade de receitas que ela tem, eu não vejo o problema em ser uma empresa um pouco mais alavancada. Se ela tivesse no setor de construção civil, ou então num setor um pouco mais cíclico, arriscado, teria sim um problema, eu olharia com outros olhos, um olhar mais cauteloso, mas para o setor em que ela está inserido, eu não vejo problema nisso. Ainda mais que grande parte da dívida dela está atrelada diretamente ao CDI. E os juros atualmente estão baixos. Então eu acho que é uma situação, apesar de ela estar relativamente alavancada, eu acho que é uma situação tranquila para a Taesa por agora. Um outro fator: a Taesa é uma empresa pagadora de dividendos. Além dela ser defensiva, ela distribui muito dividendo. Então o meu intuito em ter a Taesa sempre foi essa busca por dividendos, resiliência, um pouco de proteção também. Então ela pagou R$ 1,89 de dividendos no ano passado. Se você considerar essa distribuição que ela teve, com o preço que eu comprei dela, que foi mais ou menos R$ 26, ela estava pagando um dividend yield de mais ou menos 7%, que é muito atrativo num cenário de juros baixos. Bom, falando agora da segunda empresa do vídeo e a quinta empresa que eu mais comprei nessa crise, vou falar agora da Iochpe Maxion, MYPK, aproximadamente R$ 2.000 de aporte durante o mês de março. E por que a Iochpe Maxion? É interessante porque essa empresa eu já tenho há um tempo já. E quando eu estava estudando ela, eu estava lendo também o livro do Peter Lynch, e ele falava exatamente para buscar empresas que tenham um nome horroroso e um negócio muito chato e totalmente sem graça, né? Ele fala até de enfadonho. E eu acho que essa empresa é exatamente o caso daquela empresa que o Peter Lynch sempre procura, aquela empresa sem graça, que as pessoas não olham, não tem nada de tecnológico, não tem disruptivo. Ela é uma fabricante de rodas, tá certo? Uma coisa que foi inventada lá atrás. Ela é líder mundial na produção de rodas.
Então assim, antes de eu conhecer um pouco mais o case da IOSP, eu nem achava que existia tanta tecnologia assim, tanta pesquisa, tanto desenvolvimento atrás da produção de roda automotiva. Mas, estudando um pouco mais, eu aprendi bastante sobre a empresa e foi um negócio bem interessante que me surpreendeu positivamente. Então assim, coisas que me chamaram a atenção na IOSP Maxion, né? Ela é líder de mercado, custo de produção baixíssimo devido à grande escala que ela tem uma presença global em vários mercados, então ela não depende exclusivamente do Brasil. Tem um portfólio muito diversificado de clientes, ou seja, se um cliente dela quebra, que nem a gente tem algumas montadoras agora de carros que estão passando algumas dificuldades, isso impacta a IOSP? Impacta, mas não impacta a ponto de quebrar a empresa, porque ela tem um portfólio gigantesco de várias montadoras. Outro fator interessante da IOSP, mesmo com a ameaça da eletrificação dos carros, desse avanço nos carros, nessa disrupção no setor automotivo, ela continua alinhada com a proposta de eletrificação dos carros, ou seja, os carros, mesmo se eles tenham motores elétricos, eles vão continuar precisando de rodas. Então, a demanda da empresa não é diretamente afetada por conta desse risco. O último ponto que me chamou bastante atenção sobre a IOSP, no quarto trimestre de 2019, a empresa colocou no seu resultado que o valor patrimonial por ação era de R$ 22,75. Pois é, durante a crise em março, ela chegou a tradear perto de 11, 10 reais, ou seja, menos que 50% do patrimônio líquido, patamar que eu considero bastante interessante para a ação e que, na minha opinião, tinha uma simetria positiva ali gigantesca dentro dessa precificação. Eu acabei aproveitando bastante nesse patamar. Bom, e a terceira e última empresa do vídeo e a sexta empresa que eu mais comprei durante a crise foi a R-Log, Cosan Logística. E essa empresa aqui, na verdade, eu cheguei nela através de uma abordagem um pouco diferente que eu faço para as outras empresas que eu tenho em carteira. A minha análise geralmente é mais focada na empresa e depois eu olho para o setor. Essa aqui foi um pouco contrário. Eu gosto bastante da ideia do setor ferroviário. Para mim é um setor bastante interessante e ele tem diversas vantagens, né, em relação à logística rodoviária. Você tem uma desvantagem para começar. Você tem um alto custo de implantação, então você tem que ter muito investimento inicial. E por conta disso, talvez o Brasil não tenha tido nos anos anteriores muito investimento nisso, porque o Brasil ele está sempre pensando na reeleição, né? Sempre pensando no curto prazo, não pensa muito no longo prazo. Mas no longo prazo, o transporte ferroviário ele é muito mais eficiente que o rodoviário. Você tem um custo menor para levar a sua carga, você tem uma grande capacidade de carga que você pode levar tudo uma vez, elevada eficiência energética do sistema de transporte, um baixo custo de transporte, né, consideravelmente, baixo custo de manutenção comparado com as rodovias, mais segurança em relação ao modal rodoviário, né, você tem menos acidentes no modal ferroviário. Então, assim, é uma questão que eu realmente via como sendo muito vantajosa para o Brasil e no longo prazo eu acredito que é um investimento que compensará bastante. E por que a Cosan Logística e não a Rumo diretamente? Bem, existe um desconto da holding. Sim, eu sei que existe um risco maior atrelado a você comprar a holding do que a empresa FIM, né? É o mesmo caso da Itaúsa e do Itaú, só que é um pouco diferente, porque a Cosan Logística ela tem exclusivamente ações da Rumo e ela é dona de 28,5% da Rumo, conforme vocês podem ver nesse slide aqui. E é uma forma de você adquirir a Rumo com desconto. Geralmente ela trade ali num desconto de 10%. E a Rumo vem levantando bastante dinheiro. Ela teve um aporte em 2016 ou 2017 que ela levantou mais de 2 bilhões de reais para conseguir reduzir o endividamento dela e permitir novos projetos em questão da expansão da malha rodoviária. Então é uma empresa que está investindo bastante e realmente o negócio de transporte ferroviário, como eu falei anteriormente, é um negócio intensivo em capital, é um negócio que precisa de muito dinheiro para que ele realmente funcione e você consiga captar tudo que ele pode te oferecer. A partir disso, a manutenção desse negócio ela é muito menor. Então a tendência da Rumo para os próximos anos, eu sei plenamente disso, que os dividendos sejam baixos, o CAPEX seja muito grande, conforme os guidances da empresa que eu vou mostrar aqui para frente. Mas no momento que atingir uma malha ferroviária suficiente, interessante para a Rumo, ela vai poder gozar dessa baixa manutenção da sua malha e poder rentabilizar bastante o seu negócio. E outro fator interessante da Rumo, ela está reduzindo o custo por tonelada dela que está sendo transportado ao longo dos anos. A empresa afirmou que essa realmente é uma tendência da empresa. À medida que ela aumenta a escalabilidade do negócio, otimiza a estrutura operacional dela, ela consegue gastar menos para transportar
a mesma quantidade de grãos, de alimentos, seja o que for. O setor agrícola está realizando uma demanda muito grande sobre transporte ferroviário, porque o setor agrícola está voando no Brasil como nunca visto antes. Então, você já tem esses dois indicadores aí de que a coisa está fluindo nesse sentido. Então, em resumo, galera, a gente tem uma empresa que é altamente capitalizada para fazer os seus projetos e financiar os projetos de infraestrutura de ferrovias, que precisa ter, né? Porque é um setor que realmente precisa de muito capital sendo injetado o tempo todo para depois ser aproveitado ao longo dos anos. Você tem uma empresa que tem um market share grande no Brasil, então se o setor realmente evoluir conforme é previsto, a empresa que mais vai se beneficiar disso é a Rumo Logística. E por conta disso, que a tese dela passa mais por olhar um pouco mais o cenário estrutural do Brasil do que ficar plenamente olhando apenas os indicadores, tá certo? Eu acho que é uma tese um pouco mais complexa e é uma tese um pouco diferente que geralmente eu faço para adicionar na minha carteira. Então aqui só para mostrar para vocês, olha nesse slide que vocês vão ver o quanto que precisa de investimento. É basicamente o EBITDA inteiro da empresa. Você vê que o EBITDA da empresa em 2019 foi quase 4 bilhões de reais, enquanto ela gastou 2 bilhões em CAPEX, então aproximadamente 50% do EBITDA foi direto para o CAPEX, que é investimento da empresa. E o guidance de 2020, você tem um crescimento pequeno do EBITDA, né, questão de 15% em relação a 2019 esperado, e um crescimento do CAPEX de 49%. Então a empresa está investindo muito, e realmente isso é uma tendência para os próximos anos. Quem for investir em Rumo ou Cosan Logística tem que aceitar isso para o seu negócio, tá certo? Então é uma coisa que vai existir por um prazo, mas por longo prazo você tende a colher os frutos. Então galera, esse é o nosso vídeo, finalizamos por aqui. Muito obrigado por assistir até o final. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Se você tem alguma das 3 empresas que eu comentei aqui, comenta aí embaixo, me diz o que você acha delas, se você concorda, se você discorda. Não sou o dono da verdade aqui, estou aberto à discussão. Quero aprender com vocês também, tá certo? Um abraço a todos, bons investimentos, fui!